Glória a Deus. Tá me vendo, Gustavo? Estou te vendo, sim. Ah, perfeito. Eu estava lendo os comentários, alguns surdos. Lembra de mim? Eu disse, de onde? O espetáculo também. Eu disse, manda uma foto que é melhor. Porque a gente viajou o Brasil todo, então às vezes fica muito difícil lembrar, enfim, tá? Eu também estava comentando que como vai ficar salvo, depois a gente lê. Geralmente eu faço isso para não ah, cortar um pouco a minha fala, não querendo ou não, sinalizando, às vezes quando você para responder, aí você acaba esquecendo de onde você estava, né? Aí estavam me perguntando qual é o tema, vai ensinar hoje Libras? Eu disse, calma, já já vocês vão entender o porquê. Eu disse, eu tenho que vir a caráter, sabe? Então, assim, primeiro, tá, Gustavo, boa noite, obrigado. Boa Vou noite. fazer o seu sinal, tá? O seu sinal provisoriamente, né? O óculos e a barba, né? Gustavo. Isso não é uma maneira que a gente tem, por exemplo, de quando estiver em algum local com muitas pessoas, eu posso falar Gustavo, né? Então fica bem mais fácil, tá? E, enfim, eu disse que eu não vou tentar não falar demais, mas vou deixar você como convidado, pode se apresentar, enfim, sinta-se à vontade e a gente vai estar conversando hoje, que me perguntou, sobre essa acessibilidade artística ou artística, enfim, sobre arte de um modo geral, tá? Obrigado. Bem, boa noite a todo mundo. Primeiro agradecer, Newton, pela oportunidade de falar sobre essa nossa experiência, né, em acessibilidade artística e também da relação entre arte e acessibilidade. Eu acho que mais do que um uso da linguagem brasileira de Libras, da linguagem essencial, né, para o entendimento sobre, sobre o que a gente conversa nesse momento, que você gentilmente traduz, né, interpreta, é justamente falar também da possibilidade de ter uma possibilidade poética na interpretação de livros. Então, uma tradução na arte é uma possibilidade poética de falar sobre a embebida na questão da. Então, é essa oportunidade que eu imagino que a gente vai conversar hoje. E é interessante, você também está apresentando a House Cultura, que também, né, eu acredito que, eu não sei se eu já tinha apresentado, o sinal da House, eu criei particularmente para quando a gente encerrava o espetáculo, eu não ter que ficar só letrando, e eu fui pela imagem, traduzir a imagem. Então, é o telhadinho da casa, House, casa, e eu faço o sinal de desenho, desenhar projetos. Então, sempre Legal. eu te falo aqui, agradecer a House. Então, eu queria que você explicasse também para quem está assistindo o que é a House Cultura, como é que surgiu, por quê. A House surgiu há mais de 20 anos. Surgiu a partir da realização de um espaço cultural lá em Natal, Rio Grande do Norte, que chama Casa da Ribeira. E esse espaço, ele era um espaço que precisava ser construído. Então, nós criamos uma agência de comunicação para dar visibilidade e captar recursos para a construção desse teatro que funciona até hoje, que se chama Casa da Ribeira, lá em Natal. Então, a House ela surgiu como uma captação de recursos, ou seja, uma empresa que buscava patrocinadores, e hoje ela é uma empresa que pensa sobre sustentabilidade, que pensa sobre a questão social dentro do universo de marcas. Então, hoje, a gente trabalha com o universo de marcas, como o nosso grupo Marquise, por exemplo, né? Que patrocinou
peça de teatro em que você foi ator, não só de Libras. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, o Grupo Marquise, por exemplo, contrata a House para desenvolver alguns projetos, e esses projetos, em sua maioria culturais e sociais, eles fazem com que a empresa tenha uma melhor recepção do público. Então, hoje a House trabalha essencialmente com marcas que queiram trabalhar o social dentro de sua empresa, dentro de sua corporação. Inclusive, eu fiz uma espécie de roteiro também, para a gente se basear, mas estamos totalmente livres. E agora à noite, eu coloquei uma palavra que pode ser nova. E as pessoas já estão começando a ver, por exemplo, em sites ou em eventos, que é ESG, que tem um conceito já bem, mas agora fala-se muito de ESG. Pergunto o que é ESG e como é que a House, eu sei que você já falou, a House está nesse contexto de ESG. ESG é um conjunto de princípios em que as empresas precisam ser orientadas a ter o E, que é o environment, ou seja, a questão do meio ambiente, o social, que é justamente a relação com as comunidades, né? Tratar bem seus colaboradores, seus funcionários, tem uma relação de princípios, de valores éticos e morais muito bem construída. Então, a gente está falando do S. E o G, que é o governance, né? Entre elas, a possibilidade de transparência, de contratos muito bem esclarecidos e estabilidade jurídica. Então, a gente forma o E, o S e o G, que vem do inglês, né? Environment, Social and Governance. Então, a gente tem falado que a House é o S do Então, ES. nós somos o S, Nós somos o S. o S. E é bem interessante que você falou aí, não estava não é o assunto agora, o quanto é importante quando você inclui uma pessoa, você precisa de ferramentas também acessíveis. Então, essa semana eu estive com uma amiga minha surda, eu fui como intérprete, e assim, o quanto ela tem sofrido na empresa, que às vezes a gente pensa, na verdade, que no caso dela, não vou citar aqui o nome, mas é um supermercado, ela é surda e ela tem sofrido muito, Gustavo. Então, assim, é uma empresa que não tem o S, por exemplo. E ela já está lá há algum tempo, e eu, antes de ontem, até perguntaram lá, a assistente social perguntou por que você não muda de empresa? E ela teve que ficar calada, tipo, fazer o quê? E aí eu penso, uma pessoa como essa, como é que está a dignidade dela? Mulher, eu falei, mulher, surda, até falei ontem num podcast, negra, pobre. Então, assim, inclusive perguntou a ela assim, você gosta de passear, o seu lazer? Ela falou o sinal, ó, esse sinal aqui, em casa. Eu só vou de casa ao trabalho, do trabalho para casa e ainda chora. Então, assim, a arte para ela, particularmente, não existe. O lazer. A pessoa que está cansada, né? Então, que agora eu me lembrei, sabe, uma coisa que doeu, ela chorou na entrevista, e eu tive que fazer meu papel de intérprete, repassar o que ela estava sentindo, né? Então, assim, como é bom levar a arte para uma pessoa como ela está, e acima de tudo, uma arte libertadora. Pra quando ela disser, não, vou ficar calada, não, é meu direito, eu tenho que sinalizar, eu tenho que gritar, mostrar que eles não estão me respeitando, né? Com certeza. Eu acredito muito na potência que é você ter a inclusão da diversidade de pessoas nos projetos. Não é porque a gente está sendo bonzinho,
Não é porque a gente está sendo, ai, porque a gente vai ter que assistir aquela pessoa. Não. Ao contrário. Quanto mais as pessoas incluem a diversidade de pessoas em sua empresa, mais ela vai ser inovadora, mais ela vai conseguir atingir o maior público possível. Maior vai conseguir fazer com que as pessoas compreendam a sua marca, compreendam o seu produto. Incluir pessoas com deficiência, incluir pessoas negras, incluir pessoas com espectro autista, incluir pessoas com algum tipo de síndrome, né? Isso faz com que a gente reunido na pluralidade, que é outra palavra que a House, né, que a minha empresa, ela é entusiasmada, né? É justamente você ter uma potência e uma inovação para o serviço que essa marca oferece, para o produto que essa marca oferece. Então, uma coisa, Newton, é você ter a diversidade. A outra coisa é você ter a pluralidade. Digamos que a pluralidade é o desejo dessa diversidade conversar. Então, diversidade e pluralidade juntas é inovação na certa. E é interessante, você falou, não é fazer por fazer, né? E aqui eu já posso até antecipar um pouquinho, que quando surgiu o espetáculo 2019, né, pelo menos que data da minha participação, por isso que eu estou, né, com esse figurino que eu tanto amo e defendo, e eu pude aprender muito, pude crescer, pude estar aqui hoje conversando com você, dialogando sobre algo tão importante que a gente já tinha essa visão e a gente, digamos que inovou, como você acabou de falar aí, quando surgiu a oportunidade de ter não apenas um intérprete, como a gente vê muito hoje, mas o nosso espetáculo ele é acessível, ele tem intérprete. E eu lembro que em 2019, quando veio o convite, eu fiquei tipo, e agora? Porque eu estava acostumado a me vestir de preto, não é verdade? Vestir de preto e ficar no meu cantinho ali, sem interagir com os atores, sem interagir com a plateia, não tinha nada pronto, aquela luz chapada, talvez amarela, e aí você chegou com uma nova visão do espetáculo. E aí eu até coloquei aqui, eu acho importante as pessoas ver, eu coloquei a minha foto do maravilhoso Barbosa, acho linda aquela foto ali no trem, tudo, no trilho. Como é que surgiu essa ideia do espetáculo, principalmente da ideia de ter, vamos dizer aí, um intérprete que na sua visão era diferente? Então, eu tive uma exposição, a gente realizou, a House realizou uma exposição no Museu da Língua Portuguesa. Essa exposição era muito grande, eram 5 módulos. Em um dos módulos, a gente tinha a explicação dos gestos, a partir do autor Câmara Cascudo, que era o autor homenageado nessa época. Câmara Cascudo fala muito sobre os gestos. E como é que eu pensei, né, Newton? Eu coloquei uma televisão, na verdade eram 5 televisões, de pessoas falando com língua de Libras para traduzir o gesto. Então, na verdade, quem precisava da tradução era quem não entendia Libra. Então, tinha um headphone, por exemplo, eu não entendo Libras, eu tinha que ser traduzido. Então, eu ouvia com o headphone o que o gesto explicava, o que a língua de Libras explicava. E isso me despertou uma potência artística e uma potência criativa muito grande. E quando eu entendi, né, que eu precisava fazer a acessibilidade da peça, eu falei, não, eu não quero aquela pessoa intérprete ali no cantinho, de preto, escuro. Eu quero uma pessoa que traga a poética da língua, a poética da Libra para o espetáculo. Foi aí
que a gente começou a encontrar quem poderia ser essa pessoa, esse ator que falasse com Libras, né? Que pudesse utilizar Libras para o espetáculo. E a gente teve a felicidade de te encontrar. Então, na verdade, eu acho que a potência do gesto, a potência da língua, a potência das Libras enriqueceu o espetáculo. E eu pude, com isso, criar uma inovação para o teatro brasileiro, que foi a nossa peça, né? O Presente de Cecília. Que nós criamos os sinais, o marquinho, na verdade. E é interessante porque não se tinha nada pronto. Não veio assim uma caixinha, Newton, agora você adapta. E o mais importante que eu achei é que hoje a gente não vê muito essa liberdade poética. Então você disse, tipo, Newton, é contigo agora. E eu sempre me perguntava, tá bem assim, a diretora Maria Vitória? Então eu sempre perguntava por quê. Eu ainda tinha aquela ideia que a gente não tinha como ocupar esse espaço, porque sempre é distante. E isso sempre me inquietou, sempre. Quantas vezes me contratavam, eu não aceitava, porque os atores ficavam aqui no palco, em outras peças aí, tipo de humor, e o intérprete ficava bem distante e a plateia que tivesse algum surdo teria que ficar aquela dor de pescoço olhando para o intérprete. E eu disse, por que não colocar no mesmo campo de visão? Não é verdade? E foi um trabalho assim muito árduo, um trabalho também corporal, porque suava muito. Então, porque você literalmente canta, você pula, você interage com os atores, interage com os bonecos, precisa ter ideia de luz. Isso eu aprendi muito, de ter a minha luz, de ter a minha marcação, de ser um pouquinho chato às vezes, né? Eu estava até ontem gravando um podcast e eu disse, eu acho que tá tendo alguma interferência aqui, não, do microfone, não seria melhor trocar, mas porque o espetáculo me trouxe essa vivência, não só como intérprete, mas, como você falou, ator, intérprete, e eu confesso, eu tinha muita vergonha quando às vezes iam os jornais entrevistar, os sites, enfim, e aí eles perguntavam a você, né? Inclusive vocês têm um intérprete na peça, aí você na mesma hora corrigia. Não, é um ator intérprete. E isso eu nunca tinha escutado falar, nunca. E eu tenho 26 anos de profissão, e no Brasil nós fizemos o primeiro espetáculo bilíngue. Não foi uma adaptação, não foi ali, como você falou, um intérprete, mas foi um espetáculo bilíngue. O primeiro, que a pessoa que estava na plateia, ela entendia, não era só aquele sinal, por exemplo, oi, e fazia algo ali, ou bonito, mas tinha uma interação e tinha um jogo poético, e foi muito bom, mas porque você deu essa liberdade, assim, eu acho que no final, nas últimas experiências que eu estava tendo, era uma coisa enorme. Eu com girassol no meio da plateia, as crianças interagindo comigo. Eu subia naquela parte do palco. Então, assim, porque eu não gosto de falar sempre foi, mas e sempre será uma grande experiência. E, acima de tudo, estar de acordo com essa visão da pessoa surda. Não é verdade? Então, assim, ela pode sentar lá no final, ela pode sentar na direita, na esquerda, à frente, ela vai ter uma ideia de como um todo, porque sempre tem luz em mim. Nunca ficava escuro, não é verdade? Não só isso, né, Newton? A última cena do espetáculo É. era o jardineiro, né? Por isso que ele tá com essa roupa, gente. Era o jardineiro. A última cena do desfecho do espetáculo era uma cena do Newton enquanto ator, utilizando as libras, utilizando
a língua. Isso que era o mais importante. Então, para quem não era surdo, ele tinha essa vivência da poética da língua, da poética da Libras. Então, isso que é o mais legal, né? E agora, Newton, a House, ela está pensando em não mais pensar a acessibilidade, né, fundamental para toda a apreciação artística, né, seja para as pessoas cegas, sejam para as pessoas surdas, sejam para as pessoas com alguma questão intelectual, a gente está trazendo os assessores de Libras para o início das produções artísticas. Porque a gente acredita que a criatividade, ou seja, o processo criativo dos artistas podem beber da poética acessível. E não só aquela última etapa do processo em que o artista vai ser traduzido ou interpretado a partir de uma possibilidade de língua acessível. Ao contrário, o artista já vai beber da poética acessível. Então, a gente está pensando agora que todos os projetos da House já tenham um educador para acessibilidade, um assistente para acessibilidade no início do processo, para que os artistas já compreendam não só a necessidade da interpretação, da acessibilidade, mas da poética acessível. Porque a gente acredita que sim, existe uma possibilidade, uma potência da diversidade das pessoas e das possibilidades de acessibilidade que podem preencher, podem recuperar a essência poética e artística das realizações da House Cultura. E é muito interessante. Acredito que tem 2 shoppings aqui de Fortaleza que tem peças de teatro infantis. Inclusive, eu comentei com eles, acho que 2 semanas atrás, mais ou menos, falei da importância de ter um intérprete, de ter um espetáculo infantil, essa acessibilidade. E a pessoa, não, nós já temos. Tudo bem. E eu estava assistindo, acho que até mandaram para mim no Instagram ou pelo WhatsApp, não me lembro agora. Mas em 2024, assim, ainda tem essa visão, o espetáculo acontecendo ali, era de Páscoa, mas, por exemplo, Natal, que tem aquela cor infantil. E o intérprete, ou os intérpretes, estavam de preto. Sim. Então, acredito eu que pode ser também o próprio contratante, não sei, ainda tem essa visão de ficar no seu quadradinho ali, e até o próprio profissional intérprete, eu entendo que ele tem que ousar, entende? Você tem que dar uma possibilidade. Esse figurino aqui, eu acho que as pessoas não sabem, nem você, quando eu estava no processo de criação, ensaio, a gente ensaiava sempre, eu ia para a costureira e eu tinha que fazer os mesmos passos para saber se dava para ser um figurino que eu pudesse ter essa minha leveza até chegar um protótipo, enfim. Mas eu pulava na casa da costureira, eu fazia os movimentos, deixa eu fazer agora o final, levantar, vou me abaixar com o girassol, não, aqui está prendendo. Então, até nisso, o cuidado que a gente tem de ser algo funcional, né? Até para poder a gente conseguir. Então, que eu estava falando, não sei se é a própria contratante, a empresa, o shopping que ainda tem essa visão, ou também é o profissional intérprete que ele tem aquele medo, né? Aquela vergonha de ousar e perguntar, olha, eu posso utilizar alguma cor, colocar algum brilho, por que não? Né? Então, acredito eu que as pessoas perguntavam muito para mim, vem cá, tu é ator, tu canta, tu fala, muita gente perguntava. Eles não sabiam, porque virou um personagem. Então não se tinha, ele é um intérprete. Não, ele é alguém que na peça está sinalizando. Acho que ele é ator, não, acho que ele é cantor,
Não, eu acho que ele. E isso é interessante, sabe? Como você falou, muitas pessoas, ouvintes, que não sabiam Libras, começaram a ter aquele interesse. As crianças, então, elas viam, você lembra, vinham até mim e perguntavam se eu falava, e isso foi muito bom. Criou-se algo mágico e, ao mesmo tempo, acessível, respeitando também questões linguísticas da lei, não é verdade? Exatamente. E o bacana disso é porque a gente também não só fez com que a essência da acessibilidade pudesse ser cumprida na regra da lei, né, brasileira, isso é importante dizer, né? Quando a gente utiliza um benefício fiscal como uma lei de incentivo à cultura, né, que a gente utiliza impostos de empresas, uma das regras que a gente tem que fazer é justamente ter todos os produtos artísticos acessíveis. Então, além disso, eu acredito muito na tua contribuição, né, enquanto ator, nessa poética do gesto, né? Essa criança, por exemplo, o que será que aquela pessoa está fazendo com o gesto? O que será que aquela pessoa está tentando falar para mim? Isso faz com que as pessoas ampliem o seu olhar sobre o mundo, né? Que não existe só uma forma de comunicar que é a minha, né? Eu que sou falante, né? Eu que tenho a possibilidade de falar. Mas existem outras possibilidades de fala, existem outras possibilidades de expressão. E essas possibilidades de expressão, elas têm que ser garantidas. Elas devem ser garantidas. Então, isso é muito potente nesse reconhecimento que o nosso espetáculo Presente de Cecília inaugura no Brasil, né? E que eu espero agora não só trazer mais ainda essas questões da acessibilidade para todos os projetos que a House Cultura fizer, mas trazer a poética da acessibilidade para dentro. Ou seja, qual a potência dessas pessoas que pensam sobre acessibilidade, das pessoas com deficiência, com seus corpos, com suas potências reveladas e traduzidas para as pessoas que estão na plateia, que estão no museu, que estão na praia, né, Newton? Que não só fazemos, né, arte nos lugares, digamos assim, formais de fazer arte, como um museu ou como teatro. A gente teve a segunda experiência, né, que foi justamente levar arte para a praia, e o Newton estava lá com a gente mais uma vez. É verdade. E assim, a gente deixa um legado. A própria música fala que a gente deixa um legado. A vida é um sopro, mas fica aquele legado. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo alguns amigos meus, colegas, que já estão ousando também. Por exemplo, puxa a calça, ou então faz um rasgo na blusa, coloca uma cor. Eu disse, é isso. A gente precisa fazer a arte como um todo. E eu lembro que ano passado você falou algo mais ou menos assim, que não é fazer a arte pela arte somente, mas compreender de um modo geral. E outra coisa que eu aprendi muito também é você assumir que tem aquela pessoa ali, por exemplo, sinalizando. Não, a gente vai ter agora, por exemplo, crianças com autismo, cadeirantes, não, mas a gente coloca aqui no cantinho para esconder. Não, tem que ser vista, tem que ser, respeitar esse lugar de fala, questão de representatividade também. E aí eu me lembro que ano passado, no Arte Praia, né, mais uma vez, eu não falo desafio, mas algo de a gente possa levar, acima de tudo, o amor, o conhecimento e levar realmente, como foi dito ano passado, o que a Kelly até comentou, a terapia fora das quatro paredes. Para as pessoas que não estão entendendo, você pode já falar do Arte Praia, a gente levou diversas crianças, adolescentes,
com autismo para a praia ali, foram 2 pontos na praia de Iracema, e eu confesso que eu fiquei um pouco, mais uma vez, preocupado como é que seria. Mas foi uma experiência maravilhosa, que até hoje me faz, por exemplo, estar mais presente no movimento das pessoas com autismo, de estar num trio na beira-mar. Eu lembrei muito de você na nossa 7ª caminhada, eu quis dizer pessoalmente aqui, quer dizer, e tinham 5.000 pessoas, familiares, entidades, agora, no dia 7 de abril. E eu estava lá, mas me convidaram para estar no trio, sinalizando. Mas foi uma coisa tão linda, e quando eu avistei o Arte Praia, eu disse, tudo começou aqui. Então, não foi somente a arte pela arte de colocar o intérprete, mas, mais uma vez, foi aquele papel de educador, pintei junto, me sujei, fiquei descalço, fiquei na areia, eu e a Cris. Então, assim, mais uma vez, eu acho não, depende muito de quem está à frente, entendeu? E você em nenhum momento botou assim barreira, tipo assim, ok, né? O Arte Praia, para quem não conhece, inclusive a quinta edição, né, foi ano passado, e a gente fez aqui em Fortaleza. Estou em Fortaleza nesse momento. O Arte Praia é uma tentativa de expandir, ampliar o lugar de fazer arte, o lugar de se apreciar arte. Então, a gente reconhece que o lugar público, por excelência, em cidades litorâneas brasileiras, é justamente a praia. É um lugar democrático, então todo mundo pode ir, todo mundo pode acessar, quase todo mundo tem ali o dinheiro de você ir, né, pegar um busão, pegar um transporte e acessar aquela praia. A gente sabe que tem gente que não tem isso, né, ainda assim. Então, o que é que a gente faz? A gente leva questões de arte contemporânea para as praias, para esse lugar público, onde as barreiras são menores, para a gente transitar entre as realizações artísticas, entre as obras de arte. Então, qual era o desafio, Newton, na realização do Arte Praia? Era justamente a gente ter uma acessibilidade para as pessoas surdas e para as pessoas com aspecto autista de realizações efêmeras, realizações improvisadas muitas vezes, né? O Newton, gente, para vocês terem ideia, ele não sabia exatamente o que ia acontecer, porque no Arte Praia, ela acontece na presença entre as pessoas e o próprio artista, na situação que ele propõe. Então, qual seria uma interpretação de obra de arte se a obra de arte ela é feita na presença, ela é feita na hora, no agora? Então, eu acho que o grande desafio para um profissional de acessibilidade no Arte Praia, para um educador de acessibilidade no Arte Praia, é justamente a potência do encontro, né? Muitas vezes, na situação do museu, você sabe exatamente o que você vai encontrar, né? É uma tela que está ali na parede, é uma escultura, né? É um objeto de arte em que o profissional de acessibilidade já vai ter contato prévio. Mas como é traduzir ou como é uma interpretação de uma performance? Como é uma tradução na situação na praia, no contato entre artista e público? Então, eu acredito que foi esse o meu desafio e, mais uma vez, eu confiei, né, na empresa do Newton, né, na educação que o Newton pôde nos oferecer para fazer justamente essa aproximação para as pessoas que não têm a linguagem formal, né? Ou essa linguagem que eu estou usando agora com vocês. E é isso mesmo, porque foi a partir também do Arte Praia, eu faço todo um trabalho de pesquisa. Então é interessante falar, Gustavo, que eram 9 pontos no litoral de Fortaleza, e
eu tinha que escolher também um local que fosse não só acessível, por exemplo, um ônibus, que não tivesse perigo, buzina, quando estiver atravessando, quando chegasse, por exemplo, a associação. Mas eu tenho um cuidado, de modo geral, para que ele pudesse interagir naquele local. E a maneira que as pessoas com autismo, elas têm é de pegar. Então, não é contemplar por contemplar. Chegar ali, não, eu vou interpretar, quem falar não falou, eu não interpreto. Não foi. Então, a gente teve que interagir, a gente teve que pintar. Eles me perguntavam o nome da tinta, por quê, perguntavam a artista. Então, assim, foi muito bom. Teve a parte, por exemplo, até mesmo do lanche, e na areia, eles, quando estavam caminhando, aí eu lembro que a Kelly, que é uma parceiraça minha, assim, eu acredito que até domingo eu estarei no Cinema Azul, que é um cinema adaptado para pessoas com autismo. É minha primeira vez também, e tudo começou no Arte Praia. E aí eu lembro que ela falou que tem sido uma experiência maravilhosa até hoje, ela não esquece, porque eles estavam acostumados sempre quatro paredes, terapia. Então eles tiveram agora uma terapia na areia. Então a gente tem que ficar sempre atento pelo barulho, para não incomodar. E foi perfeito, porque não tinha barulho, com microfone, som alto. E foi maravilhoso. E quando terminou, nós fomos lá para a outra, Pirilampo, Vamos. que eles amaram também, por conta da luz. Né? Aí você pode até comentar, depois quem quiser depois entrar até mesmo no site, enfim, vai ver lá o que a gente está falando, que o Pirilampo ele tinha essa ideia do plástico, sustentabilidade, e eles ficaram maravilhados por conta das luzes que tinham. Sim. É, quem quiser conhecer melhor o projeto, a gente tem um site que é o www.artepraia.com e todas as obras estão lá, né? Em vídeo, em texto, em foto. Então, esse específico que o Newton acabou de falar é uma dupla de artistas que veio do Rio de Janeiro e a ideia é fazer uma espécie de joias, né, feitas de materiais recicláveis. Então, de longe, você acha assim, nossa, o que é aquilo? Que material é aquele? Né? E quando você se aproxima, você vê, nossa, olha, é aquela embalagem do sabão em pó, é aquela embalagem do amaciante, é aquela embalagem que eu utilizo todo dia. Então, é uma maneira de perceber aquele material de uma outra forma. E à noite aquilo ligava tudo, né? Então era uma verdadeira escultura, né? Feita como se fossem colagens gigantes e subiam uma árvore. Então, quem tiver curioso, eu convido a ver lá no nosso site, no artepraia.com, né? Que vai estar lá todas as imagens. E era uma verdadeira surpresa para a gente, né? Era maravilhoso quando ligava a luz e você tinha uma outra dimensão da obra. Era lindo. E interessante que eu lembro que eu brincando com eles, e justamente isso, eles olhavam a tampinha, tipo a tampinha de refrigerante, e aí eu perguntava, né, de que é? Aí apontavam. O que é interessante, Gustavo, para mim também foi assim maravilhoso, porque algumas, ou boa parte das pessoas que têm autismo, elas não oralizam, elas não verbalizam. Então, é uma maneira que eu também tive de ou sinalizar ou gestos, o meu corpo falar quando eu me abaixava, de pegar aquele plástico, colocar no meu pescoço e no dele também para brincar, ou então a gente ia pintar as algas também. Então, até isso foi assim para mim uma grande experiência, porque eu tinha que utilizar uma outra linguagem, a do corpo, sabe? E deixar aprender e contemplar. E assim foi maravilhoso que até hoje
A gente esteve agora nessa caminhada, a gente esteve num evento, eles sempre lembram que foi assim uma experiência que para algumas pessoas que aqui iam dizer, não, mas não pode porque é perigoso, ou então é melhor que elas realmente elas fiquem nas suas casas, fazendo as suas terapias. E aí nós tivemos mais uma vez tanto a Kelly quanto você e disse, vamos e eu confio no Newton. E teve até uma experiência minha na live, a Kelly. Ela falou também que foi muito bom. A gente teve que estar sempre ali atento, realmente como um papel de educador, que muita gente pensa, o Newton está em intérprete, somente. Mas é uma gama, né? O Newton é professor, o Newton é educador, sou formado em letras, tenho um mestrado, enfim, eu tenho que saber o que eu estou sinalizando e, acima de tudo, eu sou um eterno aprendiz. Então, até Eu hoje, também. respeito E eu também. sempre. Eterno aprendiz. Curioso, No dia, no não. dia que eu não conseguir me entender que eu posso aprender, eu prefiro não estar mais nesse plano. Eu quero me reconhecer como um aprendiz. Eu quero sempre poder conhecer coisas novas. Agora mesmo, Nilton, eu estou aprendendo biologia. Eu estou lendo sobre animais, né? Estudando sobre árvores, entendendo sobre regeneração, né? Porque a gente está numa situação climática difícil no planeta e a gente tem que ajudar a mãe natureza a recuperar-se. Então, hoje, né, o Gustavo, que é psicólogo, que é gestor de cultura, que tem uma agência, agora está aprendendo sobre biologia. Então, fica o convite, gente. Jamais parem de aprender, porque é maravilhoso. É um presente. E acreditar na educação. A educação ela não é o final. Não, a educação ela é algo eterno. E acredito que com essa educação levar a acessibilidade, mas de uma maneira poética, respeitosa, como eu falei antes do caso daquela moça, minha amiga surda do supermercado, o que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para que outras pessoas entendam? Seria muito mais fácil, por exemplo, vou entrar com um processo, vou denunciar. Mas eu tento levar a educação, por que não aquele ambiente aprender, por exemplo, um pouco sobre inclusão, sobre Libras, não é ser intérprete, mas o básico, e respeitar ela enquanto ser humano. Sim, ela é surda. E o outro é autista, o outro é cadeirante. Então, às vezes, o que não é bom para mim, e às vezes a gente acha que fazer uma rampa de qualquer jeito está perfeito, mas não é, não é. Às vezes, um batente minúsculo eu não consigo, é uma grande barreira. Sim. E aí faz só A aquela maquiagem. arquitetura efêmera, né, como maquiagem, né? Quantos e quantos eventos eu já fui que não tenho nenhum tipo de deficiência, já tropecei. Ajeitar aqui. Peraí. Teu áudio, não estou ouvindo. Parou. Não, não estou ouvindo, não. Fazer em Libras agora. Não. Vocês estão ouvindo, gente? Sem áudios. Não sei se é o meu. Oi? Tá ouvindo Deixa eu ver agora? aqui. Pronto, voltou. Voltou? Voltou. Ah, obrigado, obrigado. Eu estava falando que às vezes a gente vai para um evento e a gente vê que aquilo não é acessível, né? Que é uma maquiagem. Então, tem que de verdade dar prioridade para a questão da acessibilidade. Não só ser uma coisa ornamental lá no final do processo,
mas integrar toda a equipe de arquitetura, toda a equipe de produção, toda a equipe de segurança, toda a equipe de comunicação, né? Para a questão da acessibilidade. Então, quando você comunica algo na sua rede social, aquilo tem que ser acessível. Quando você comunica algo no cartaz, aquilo precisa também ser acessível. Então, como pensar toda a equipe para a estruturação de um projeto, para a estruturação de um evento, que pense a dinâmica de todo o processo de acessibilidade. Esse é o que é o nosso desafio. E eu até falo, Gustavo, aqui em Fortaleza, eu não sei se você conhece muito bem, o bairro de Messejana, que é o meu bairro, né? Então, eu, em 2020, eu iniciei um trabalho com população de rua, foi bem complicado, e as pessoas perguntavam, mas tem surdo lá? Eu disse, não, tem pessoas que estão com fome, tem pessoas que precisam, por exemplo, tomar um banho, temos crianças, e eu iniciei um trabalho lá, que a alimentação ela continua até hoje, mas eu não preciso estar lá. E não tem surdo, mas tem ser humano, é o meu bairro, sabe? E aí eu comecei também a fazer um movimento de quase 2 anos para conseguir adaptar todas as calçadas, colocar o piso tátil, a rampa. A gente conseguiu em lojas, bancos, mas a barreira mais complicada é atitudinal. As pessoas colocam cadeiras, as pessoas colocam, precisam trabalhar assim, mas colocam barraquinha de vender tapioca, enfim. E aí, às vezes, eu tenho que tirar um lixo, o saco, porque um cadeirante vai precisar, uma pessoa idosa, uma pessoa autista, eu e você. Então, assim, eu entendo que a gente precisa pensar também no outro, como um todo, sabe? Às vezes a gente pensa, eu até comentava nas lojas e dizia, vocês estão perdendo clientes, vocês estão perdendo dinheiro. Coloca, adapta uma rampa de madeira, de ferro. E hoje algumas lojas daqui colocaram, entendeu? Então assim, todo mundo ganha. É a mesma coisa quando se faz um evento valendo, uma luz bacana para o intérprete, perguntar, olha, está precisando de água, ou não perguntar, já chega com a água, já chega com o alimento, sabe? Então, é esse cuidado que a House, ela sempre teve. Isso, para mim, é, assim, louvável, você ter toda uma estrutura preparada para você, sabe? Então, é entender que para eu atuar como ator-intérprete ou outros colegas intérpretes, eu tenho que ter também um bastidor que seja acessível, que tenha uma cadeira para eu sentar quando eu terminar de interpretar, que tenha água, que tenha um alimento, sabe? Que tenha um banheiro, sabe? Então, assim, é como você falou, é pensar no todo. Não é só adaptar de uma maneira que só vai trazer muita chateação para a pessoa que tem deficiência ou não, o familiar. Então, antes de você divulgar, vá sondar como é o local, perceba se realmente vai ter algo que vai ser algum tipo de barreira. A barreira não é só física, né? Também tem a barreira linguística, como eu falei. Às vezes você coloca o intérprete, aconteceu muito comigo no passado, no paredão de som. Tem muito, pelo menos aqui em Fortaleza, o intérprete ele está na caixa de som, no cantinho, e de frente. E eu disse, é uma falta de respeito, né? Perda auditiva. Eu tenho perda auditiva nesse ouvido aqui. Pouco, mas tenho. De tanto ficar exposto. Então, até isso, respeitar enquanto ser humano. Exatamente. Exatamente. E eu acho que essa coisa que você falou sobre a atitude é muito importante, né? Porque muitas vezes eu não sei, né? Muitas vezes a minha empresa não sabe, mas a gente precisa ter a atitude de buscar alguém como consultor, como assessoria, que possibilite que a gente reconheça que não sabe
e reconheça que a gente precisa fazer. É verdade. E eu lembro que até você me perguntava, eu sempre trazia, né? Por exemplo, no Arte Praia, eu falava, Gustavo, a gente precisa fazer isso aqui, deixa eu ver. Então, eram vários elementos que a gente colocava para ter total segurança para todas as pessoas que estão ali envolvidas. Então, não é colocar de qualquer maneira. Isso aí eu conheço a House, eu conheço você também. Ah, vamos tirar fotos, fazer os registros para poder colocar na mídia e tá tudo ok. Não. Então, isso que eu aprendi de Gustavo, que eu levo até hoje, é ter esse cuidado no bastidor. Eu estou ali sinalizando, mas eu estou preocupado se as crianças estão com sede. Eu estou aqui brincando de pintar, sabe, com as algas, mas eu estou de olho se tem uma criança ali, por exemplo, que, enfim. Então, é esse cuidado. E eu lembro de uma coisa, né, também no ano passado, no Arte Praia, tinha um senhor, lembra? Que ele não, população de rua, ele não, acho que não tinha comido. E isso eu observei. Enquanto eu estava sinalizando, eu vi que você foi até ele. Então, é isso. A arte é isso. A arte acessível, para mim, inclusão, é isso. É para além da pessoa com deficiência. É tudo que está ao redor acontecendo e eu posso mudar. Nem que seja 1%. Não é verdade? É verdade. Esse senhor, gente, que o Newton tá comentando, é um senhor em situação de rua. Ele estava do ladinho onde a gente estava com essa intervenção de uma das obras do Arte Praia. E nesse dia era aniversário dele. E ele Ah, comentou, lembro. ele comentou com a gente, né? E a gente ali tinha lá os kits, né? Que a gente tinha para os jornalistas. E a gente deu lá o kit, né? Que tinha uma bolsa, um eco bag, uma canga, um livro e cantou parabéns para ele. E aí é quando ele vem e nos presenteia, né? Que são essas questões que a gente nunca sabe. Era a primeira vez que ele ouvia um parabéns a você. Era a primeira vez que alguém cantava parabéns para ele. Em 50 e pouco, quase 60 anos. Então, é essa que é a questão da atitude, né? Quando você percebe o outro, você reconhece que ele está ali, né? Querendo comunicar-se, querendo participar e que você ganha um presente como esse, né? Uma situação daquela que, com certeza, vai ser inesquecível para mim e para quem passou por aquela oportunidade. São coisas que o Arte Praia, né, nos permite. A arte, como um todo, né? A arte, ela é algo maravilhoso. E para encerrar, eu sempre falo assim que a arte, ela não é para um grupo, um nicho. Não é só para pessoas cultas ou outros comentários. Mas eu entendo que é para todos, né? Então, assim, e como você falou antes, às vezes a pessoa só tem o dinheiro do ônibus. E às vezes não tem. Às vezes vai a pé, sabe? Às vezes vai a pé. E a gente pode promover algo. Eu lembro que no espetáculo lá em Sicília, quantas crianças nunca tinham ido ao teatro? Quantas? Não é verdade? Muito. Nunca tinham entrado num teatro público, por exemplo, e ficavam maravilhosas. A gente via nos registros também, depois fotográficos, que elas ficavam encantadas com as luzes, os gritos, abrir a cortina, né? Quanta emoção, a gente ficava ali, algo que é talvez comum para nós, mas Quase, quase 80, para crianças, quase 80% do público que foi ver o Presente de Cecília. Não, o Presente de Cecília, gente, era uma peça criada para crianças com foco ali entre 6 e 11 anos, mais ou menos. E a realização do espetáculo normalmente eram em teatros, né? Apesar da gente ter feito em estações, em praças, em estádios, porque a gente percorreu 20 cidades
do interior do estado do Ceará. Mas em situação de teatro, a gente perguntava, e aí, quantas vezes vocês vieram ao teatro? É a primeira vez que vocês vêm? E aí todo mundo levantava a mão, né, dizendo que era a primeira vez que tinha ido ao teatro. E para a gente isso é maravilhoso. O Presente Cecília atingiu mais de 40 mil estudantes. Imagina, né? Quantas pessoas puderam ali ir pela primeira vez ao teatro e, de repente, quem sabe, se interessar por aquilo e ir mais, né, nas oportunidades que elas tiverem. É isso aí. E eu aprendi até algo interessante, que eu acho importante o intérprete saber, o ator, o intérprete, enfim, ele tem que ter uma ideia de um todo, de tudo. Até maquiagem, eu tinha que me maquiar, aprender, estar sempre com o cabelo feitinho. A questão cênica, o girassol que chegava e ele nascia, tinha que saber o tempo exato, a música. Então, eram muitos elementos que eu tinha que dar conta e, acima de tudo, você lembra muito bem que quando terminava o espetáculo, cansado, sim, suado, pingando, mas eu fazia questão e eu ia atender todas as crianças, surdas, ouvintes, enfim, porque eu entendo que é uma maneira de gratidão de quem está ali pela primeira vez, por exemplo, no teatro, e tem a oportunidade de chegar perto, abraçar, aquela curiosidade. Então, são coisas que somente a arte nos proporcionou e proporciona, tá? Gustavo, vamos chegar no nosso momento final, 8h30 já. Agradeço de coração, vai ficar salvo. Fico muito feliz, né? Amanhã é meu aniversário. Como eu digo, o abril é um mês muito especial, abril azul, por isso que nós estamos aqui. Dia 2, dia do autismo. Semana que vem, dia 24, o dia da Libras. Né? Tem o meu aniversário. Esses anos também que eu já estou há 26, né, à frente, mas nunca desisto e nunca me sinto desanimado, porque eu acredito no outro, eu acredito no potencial do outro, não por pena. Inclusão por pena, acessibilidade só para adaptação, não. É colocar essa pessoa no lugar que ela realmente ela é, de destaque. Tá? Então, obrigado a você. Muito obrigado também, Nilton, pela oportunidade. E que bom, né, que a gente possa pensar a acessibilidade para além de uma capacidade ou de uma não capacidade. Que a gente pense a acessibilidade como uma inclusão na pluralidade, porque é aí que a gente vai conseguir resolver os desafios desse século com tantas crises, né? Esse século XXI com múltiplas crises. É na pluralidade, é na diversidade que a gente vai conseguir a inovação e a certeza da gente conseguir resolver todos esses desafios que estão aí postos. Eu te agradeço o convite. Quem puder seguir a House Cultura também, dá uma olhadinha lá. Quem tiver interessado em algum projeto, em saber o que é o S, eles vão te ajudar a assessorar perfeitamente, tá? Então, agradeço assim de coração. É isso. Obrigado também. Tchau, tchau.